que é o tema principal aqui da nossa aula aqui hoje, saúde emocional, saúde mental, ela não estando bem administrada, bem gerenciada, nós temos comportamentos por impulso e nós machucamos pessoas que nós amamos e machucamos a nós mesmos. Não Isso. é assim, irmã? A irmã não vê casos assim no Isso. seu consultório? Isso é o controle emocional, né, irmão? Para eu entender o outro, eu primeiro tenho que me conhecer, entender o meu controle emocional. O irmão falou do debate, o que que acontece? Aquele que não quer, a última palavra tem que ser minha, ou aquela pessoa que ela fica sempre criticando o outro, e a pessoa vem com uma conversa, eles já vêm com a crítica. Os casais, às vezes, não estão junto com amigos e fazem aquela crítica na frente de amigos. Aquela crítica porque aproveita para alfinetar, como dizem eles, o outro, né? Então, isso eu vejo assim, uma comunicação muito ruim e muitas, o irmão aí, lógico, né? Vamos falar muito dos homens com as mulheres, muitas mulheres estão nos assistindo, mas é importante nós entendermos também que nós mulheres começamos um pouco a se perder, sabe, irmão? Ao longo dessa evolução das mulheres. Então, hoje, o mundo ele tem uma fala que a mulher é empoderada, que a mulher é isso, a mulher é aquilo outro, e, como diz, o lugar da mulher é em todos os lugares, as mulheres tudo pode. Eu vejo isso também um pouco de cuidado. Eu acho que quando veio as nossas mães, as mulheres nos incentivando a crescer, a evoluir, não era isso que elas estavam querendo dizer. Elas estavam querendo dizer para a gente buscar um respeito. E eu assisti Perfeito. uma live que o irmão fez, e o irmão explicou muito bem essa palavra submissão. E eu tenho até hoje em consultório de pessoas cristãs que fica difícil elas entender essa palavra submissão, se perde mesmo, porque hoje, com as lives que estão por aí, com muitas dicas, parece que chega alguns lá já com vontade que a psicóloga fala, ó, acaba com esse casamento. Eles estão querendo jogar na responsabilidade do psicólogo alguma coisa que ela sabe que ela não tem essa coragem de fazer, mas ela está sendo incentivada por uma mídia, está sendo incentivada por alguma coisa, e ela vai em busca de ajuda, só que ela chega com essa fala, com aquela vontade de alguém falar, saia desse Perfeito. casamento. O que eu percebo, irmão Rubens? Que se fosse para ela sair, já tinha saído, que está junto porque ama. Ninguém aguenta ficar numa casa se não ama o outro, sabe? Não aguenta. Tem um amor. A comunicação, igual o irmão trouxe aí, esse controle emocional, eu vejo muito falta. E as mulheres estão sofrendo muito por conta disso, que entender submissão e as mães não prepararam os homens, os filhos homens, a esse mundo mais moderno, né, que realmente as mulheres iam crescer, evoluir, e os homens, eles estão aceitando isso, mas em certo momento, eles também têm medo. Eu peguei no meu consultório uma mulher, não é da congregação cristã, não, que nós seguimos, é outra denominação cristã também. Ela chegou no meu consultório, também não é da minha cidade, né? De outra cidade, vamos falar, a gente atende online também, então é de outro lugar. Ela chegou no meu consultório pronta para essa separação. E na separação, ela já estava falando, eu vou me separar. Quando eu ouvi ela, eu falei, você não está preparada para uma separação. Ela ficou brava até comigo. Como assim? Eu vim aqui me fortalecer para uma separação. Eu falei, e se eu falar para você que você não está preparada? Daí, nisso, ela me ouviu e o esposo me procurou. E ele me procurou e ele estava numa dependência muito de atender os pais dele. Ele não estava olhando para aquela esposa e nem para os filhos adolescentes. Mas era um casal muito bonito, sabe? E eu falei, não, eu não vou, né, falar nada por enquanto eu não entender esse homem também. Eu pedi, já a esposa queria separar e ele não queria separação. Mas ele estava lá com um compromisso tão grande nas costas dele, dos pais,
que ele não estava tentando aí ser esposo. Então, era mais fácil para ele, quando ela falou, quero fazer uma faculdade. Ele falava não. Tudo falava não, numa proteção bem antiga dessa mulher. E, ao mesmo tempo, ele protegendo os seus pais também. Daí foi aonde que eu trouxe também sobre a questão para eles de sonhos, né? Que a mulher tinha um sonho. É um sonho de estudar, de evoluir. E o medo dele é tão grande dela realizar esse sonho, que ele queria empatar o sonho dela, mas ele estava perdendo essa mulher da mesma forma. E isso daí foi muito difícil fazer esse entendimento, mas quando nós falamos de sonho, foi mais fácil porque eu mexi no sonho dele. E eu vi que ele estava com o sonho tudo engavetado pelo compromisso de cuidar dos pais. Quando eu comecei a Certo, trazer o sonho dele, tinha muitos sonhos engavetados. E quando nós colocamos na mesa o sonho dele e o sonho dela, começou tudo clarear. Ele começou a respeitar o sonho dela e ela começou já a ficar com medo, que ele já estava sonhando demais. Ela falou: "Eu não vou perder esse homem. Esse homem tem muita coisa e muito conteúdo". E hoje, graças a Deus, estão num casamento super feliz, ela estudando, ele, sabe, atendeu a demanda dos pais de uma forma diferente, nem era os pais que estavam cobrando dele, era ele que estava sentindo esse peso que não era. Então a gente coloca, às vezes, algo na nossa mente que não é. é E verdade. eu gostei muito dessa palavra, voltando de novo, que o irmão falou da submissão. Sim, esse ponto que a irmã falou agora, tem uma palestra que a gente entra nessa parte do casamento mais, bem profundo mesmo, e esse aí é um dos princípios que eu gosto de falar para o público, dos encontros de casais, que é compartilhar significado. Ou seja, desse casal que você deu de exemplo, eles não estavam compartilhando o significado, compartilhando os sonhos, eles estavam juntos, mas estavam distantes, não estavam juntos. Quando você compartilha significado, compartilha projetos juntos, a relação fica mais forte. É um dos princípios. Mas eu quero falar agora, você, a irmã falou sobre essa parte aí das mulheres e dos homens que hoje em dia não estão muito preparados para o casamento e algumas até ficam, os homens às vezes ficam meio perdidos na questão da submissão e às vezes as mulheres têm um ponto oposto também, que é o ponto do feminismo, de falar assim, não, eu que vou mandar, eu sou independente, apertou, eu mando embora, eu sou livre, eu tenho independência financeira, ninguém vai me humilhar, ninguém vai me apertar. São extremos. Por que são extremos, irmã? É uma polarização. Existe até alguns termos que criaram hoje em dia, e tem muita gente na internet falando coisas bonitas, bonitas, mas sem sabedoria nenhuma. Tem pessoas com centenas de milhares de seguidores falando coisas que as pessoas querem ouvir, mas coisas disfuncionais. Por exemplo, tem uma modinha aí, alguma coisa falada sobre Red Pill, é alguma coisa assim, Red Pill ou Red Pill, que é falar muito sobre o machismo, sobre o homem que tem que ser duro, o homem que tem que fazer, o homem que tem que acontecer, e vem meio disfarçado com certos termos bíblicos juntos, que o homem tem que ser provedor e não sei o quê, mas está disfarçado ali um certo machismo, uma certa poder ali muito grande para o homem, se empoderando. Até tem um termo que esses dias numa terapia alguém falou: "Ah, meu marido falou que eu sou um macho alfa, que ele é um macho alfa, que ela está feliz, tem que estar feliz por ter um macho alfa igual ele". Quer dizer, é um termo que ele achou para colocar ele mesmo como sendo um homem diferente, diferenciado. E, por outro lado, tem as mulheres que também, eu concordo que tem que ter independência financeira, que tem que estudar, que tem que fazer mestrado, doutorado, lutar, ser empreendedoras, concordo perfeitamente. Mas isso também não pode me deixar numa posição de achar assim, eu não vou fazer nada
para colaborar com o casamento. Eu não vou ceder, eu não vou me rebaixar um pouco. São extremos. Isso aí a gente viu muito dentro da política. Isso se chama polarização. Ou seja, antigamente era submissa, agora eu quero mandar, ninguém manda em mim. Antigamente o homem estava tentando ser mais compreensivo, agora fala, não, eu tenho o direito de mandar. Então, é polarização. Ou é 8 ou é 80. E, na verdade, nós aprendemos que o caminho da sabedoria é a temperança, é a humildade, é o equilíbrio, é você ouvir o outro. E tem hora que eu tenho que dar passo para trás. Tem hora que eu tenho que pedir desculpa. Tem hora que eu tenho que pedir perdão. E qual o problema se por acaso a minha mulher ganha mais do que eu? Se ela tiver uma profissão, se ela descobrir um caminho dela ganhar, ela está faturando 2, 3 vezes mais do que eu. Qual o problema? Aí é a hora de compartilhar o significado, compartilhar o sentido e os dois se unirem. Até, se for o caso, o marido ajudar ela nessa prosperidade. Ou seja, ela ganha dinheiro, ele investe, ele vai achar alguma maneira de aplicar bem o que ela está ganhando. Não é para se sentir diminuído, se sentir desprezado. Então, esse 8 ou 80 que a gente viu na política, ou ama o A ou detesta o B, ou não tem meio termo, ou eu não posso não gostar de ninguém, está errado. Então, levou-se isso muito para dentro das casas, dentro das igrejas. Tem que ter equilíbrio, tem que ter temperança. Lá em Provérbios, se eu não me engano, é 7:16 de Provérbios, depois para você confirmar. Está escrito assim: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, porque destruirias a ti mesmo. Na mesma hora que dá o conselho, dá a justificativa. Porque se eu ouvir esse conselho assim, eu posso até achar esquisito, meu. Ué, então eu não posso ser muito desonesto, nem muito santo? Ué, mas que conselho estranho é esse? Mas como é a palavra da sabedoria, depois diz assim: por que destruirias a ti mesmo? Por quê? Está descrevendo uma pessoa perfeccionista. O perfeccionista, ele quer ser melhor que todos. O perfeccionista dentro do meio espiritual, ele quer ser melhor que todos. Um pequeno erro, ele nunca mais se perdoa. E isso não tem jeito, não existe. Então, dentro da palavra de Deus, já tem terapia também. Ou seja, se você destrói a você mesmo, se você quiser ser o mais justo do que todos, o mais certo do que todos, quem é mais justo, mais certo, mais honesto e que entende tudo é Deus, é Jesus. Nós procuramos imitar, procuramos seguir o modelo, mas nós somos imperfeitos. A nossa natureza é caída. A nossa natureza é do pecado. Agora, eu procuro o conhecimento espiritual e o conhecimento da ciência para mim me esforçar. Só que nenhum profissional, não importa a área, não faz milagre. Só faz tratamento. Só faz tratamento. Agora, eu não posso desprezar nenhuma área. Se eu estou com um problema, se a irmã está com um problema na sua empresa e um advogado tributarista com mestrado, doutorado vai te orientar, tá certo em procurar ele. Não tá certo? Procurá-lo. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, um neurologista, no sentido da ciência. Tá certo eu procurar. E eu procurar um pastor, procurar um ancião, um diácono, um cooperador, um presbítero, para orar para mim, porque eu quero orar, eu quero crescer espiritualmente, tá certo também. Não precisa ter esse debate de que eu não confio na ciência, psicologia e psiquiatria, só confio em Deus. Isso é uma falta de coerência. Porque para colocar essa roupa aqui,
eu precisei da ciência. Para fazer essa casa aqui, eu precisei da ciência. Para estar enxergando, eu precisei dessa ciência aqui. É, Agora, se eu não controlo as minhas emoções, eu posso procurar ajuda, sim, é. e é doença, né, irmã Eliud? Uhum. Depressão e ansiedade é doença, É não é? doença. TDAH, tanta doença, né, irmão, que deixa pessoas saindo da sua emoção, elevando um pouco mais, né, pela ansiedade, TDAH, né, que nós chamamos o TAG, ansiedade. É bom conhecer. O irmão falando da ciência, eu fico assim, às vezes, pensando, como que eles conseguem alguém separar a ciência de Deus, sendo que Deus criou tudo. Deus criou tudo, então não tem como eu dizer que, ah, não, não vou no psicólogo, eu, né, sou crente e não sei o quê, porque Deus, né, Deus é que vai me libertar, mas Deus deixou a libertação. Jesus, quando foi ao Pai, né, ele falou que deixaria tudo para nós, tudo que pedir o Pai em meu nome, eu farei. Ele deixou a ciência, ele deixou os médicos, ele deixou os dons. Todos nós que estamos aqui, nós temos dons, temos nossos dons. E a psicologia também, ela veio já muito antes de ser conhecido como psicólogo, como os dons também. Os dons. Depois só vai aperfeiçoando, né? Diante de estudo, de quantas coisas bacanas que a ciência nos traz, tantos conhecimentos que vem de Deus. Só que nós temos sim que reter o que é bom. Tem muitas coisas que nós estudamos, né, irmão? Que às vezes nós falamos, não, isso daqui é outro tipo de. Tem psicologia, não é só. A pessoa acha que psicólogo é só uma forma. O psicólogo, ele escolhe a abordagem que ele vai seguir. Então, assim, vai num psicólogo, não deu certo, procura outro, né? E às vezes as pessoas vão num psicólogo, não gosta, já sai falando daquele psicólogo ou do psiquiatra. É a mesma coisa eu vejo na igreja, né? A palavra de Deus vem através da Bíblia, né? Então, nós devemos escutar aquelas escritas pelo Espírito Santo, não colocar o homem. Nós somos falhos, né? O homem é falho, mas a palavra de Deus, né? As escrituras são pelo Espírito Santo. Então, tudo que vem da ciência, que vem de Deus, é muito bom, porque nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito. Ele traz uma perfeição. Eu vejo hoje, eu como psicóloga, eu fico pensando, que se eu não tivesse estudado a psicologia, como eu teria enfrentado muitas situações na minha vida. E uma vez, irmão, vou até compartilhar, que a maioria é irmãos aí, eu pedia muito dom para Deus. E meu pai era cooperador de jovem, homem, né? Cheio dos seus dons, talentoso, músico, tocava uma boa viola, e eu não nasci com esse dom de tocar, e via meus irmãos tudo músico, e eu falava, ai meu Deus, eu quero o dom. Daí eu pensava em dom sempre da caridade, de ajudar os outros, mas eu pensava em hospital, mas eu não conseguia ver uma pessoa aplicando injeção que doía em mim. Não tinha esse talento, esse dom, né? Daí, quando eu estava estudando psicologia, uma vez eu ouvi como uma voz de Deus: eis aí o dom que eu te dei. E aquela palavra de Deus no meu coração ficou tão bonito, sabe? A psicologia, eu comecei a olhar com um olhar diferente. Daí, uma vez, uma pessoa veio falar o tanto que foi bom a terapia para ela. Eu lembro que eu estava dirigindo meu carro, eu estava numa gratidão tão grande. Daí, novamente, Deus falou no meu coração, né, que através da psicologia eu ia ajudar muitas pessoas. Então, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Então, eu quis trazer isso porque nós estamos estudando, sim, procuramos estudar, mas sem perder, né, irmão? O irmão é do ministério também, a gente tem todo esse carinho pela essa doutrina nossa, né? A nossa doutrina. Não estou falando do homem, o homem é falho, mas nós estamos num lugar tão maravilhoso, e essa graça de Deus é tão maravilhosa, que nós conseguimos ter esse amor,
dentro da Irmandade, essa união nossa, esse carinho, e Deus está trazendo nós, da psicologia, para compartilhar com os irmãos, né? Eu acredito, assim, que o irmão Rubens, me parece que já fez encontro até com o ministério, trazendo esse entendimento, para as pessoas entenderem o que é transtorno também, né, irmão Rubens? Porque fica difícil, às vezes, as Sim, irmãs da piedade chegam numa casa e tá o casal lá numa situação difícil, e às vezes e que já aconteceu isso aqui em Ariquemes mesmo, né, que a coitada da irmã, ela estava sofrendo, porque ela estava precisava de um médico, de um psiquiatra. Quando ela tratou, ela ficou bem. Então, quando o irmão foi fazer visita, ele tendo esse entendimento, ele encaminhou para a medicina. Outra cidade também já tive essa de casal, né, que estavam também numa uma discussão difícil por perdas materiais, e depois estourou nele uma sensação muito difícil. Só que a esposa foi sábia. A esposa foi sábia e procurou o psiquiatra imediato. Depois chegaram no meu consultório. Ele tinha na família as pessoas com esquizofrenia, e naquela dificuldade, ele nunca teve essa enfermidade, nunca tinha aparecido. Naquele trauma, apareceu o irmão Rubens. Eles estavam em grande sofrimento, era um irmão muito de dom, e começou até a confundir os dons dele. Daí que no momento que ele tratou, achei tão lindo que ele trouxe para mim, e falou: irmão, eu sei agora diferenciar o que que é enfermidade e o que é dom. E a maravilha. esposa compartilhando comigo. Então, isso o que que faz? As pessoas abrir um pouco esse olhar, né, para dentro do seu casamento, nos relacionamentos, porque a primeira coisa que as pessoas pensam, às vezes, é separação, é isolar. Tem aquelas pessoas, eu vi alguns comentários aqui: "Ah, meu marido grita comigo, ele não me ouve". Tem algumas pessoas que já estão naquela palavra saturado, né, de tanto procurar melhorar esse relacionamento. Mas é bom a gente dar uma olhada nesse carinho, como a Rubens trouxe, tem psicólogo de casal, né, vamos dar uma olhada primeiro, o que está acontecendo? Por que esse homem está tão nervoso? Por que ele grita tanto comigo? Né, o que está acontecendo de fato? Verdade. O que está acontecendo, e a gente precisa, o meio cristão precisa se atentar para isso, irmã. Nós já estávamos doentes, a sociedade, antes da pandemia. E após a pandemia, esse descontrole dos estresses, dos sofrimentos emocionais, virou uma epidemia. Hoje está constatado uma epidemia emocional. Os números de ansiedade, depressão e outros sofrimentos emocionais só está aumentando. Então, dentro do meio cristão, dentro do meio evangélico, dentro das empresas, todos estão separando algum material, algum tempo para falar de saúde mental. Dentro das escolas, todas as escolas, sejam particulares ou sejam escolas públicas, são obrigadas agora, pela norma da BNCC, a ter algum projeto de educação emocional, de saúde emocional. Todos têm, com nomes diferentes, mas têm para falar sobre raiva, falar sobre medo, falar sobre ansiedade para os jovens. Por quê? Grande número de crises de ansiedade, muitos jovens se machucando, aumento do número de violência, de suicídio, e isso que a gente vemos nos jovens está nos adultos também. E hoje, com a inclusão, nós vemos muitas igrejas falando de fazer a inclusão do autismo, inclusão da criança com TOD, dentro do ambiente da igreja, dentro das escolas, dentro dos espaços infantil das igrejas. Mas, quando nós falamos dessa deficiência visível, que nós vemos, que é a criança que já foi diagnosticada com autismo, ou quando nós vemos alguma criança que tem TOD, ou mesmo alguma deficiência visível, que a gente vê realmente, que é a pessoa que tem deficiência visual, a pessoa que tem deficiência física. Então, a igreja se prepara para receber essa pessoa, para receber esse deficiente, essa pessoa com deficiência, faz rampa,
coloca placa, coloca sinalização para essa pessoa. A criança que já tem o diagnóstico de autismo, a mãe explica, faz uma carteirinha separada, carrega aquele cordãozinho com o símbolo do autismo, certo? Só que existe um número muito maior, 3, 4 vezes maior, de pessoas com deficiências ocultas. Que são pessoas com deficiências ocultas? É eu, é você, com uma ansiedade, com uma depressão, com um estresse, com um trauma, com um transtorno bipolar, e essas pessoas estão dentro das igrejas. Essas pessoas estão dentro dos casamentos, só que como é uma deficiência oculta, muitas vezes o próprio portador não sabe. Por isso que é importante, dentro do ambiente espiritual, dentro do ambiente religioso, seguindo as normas do que seria assim, para não misturar muito assim o espiritual e transformar a igreja também numa escola, cada um segundo sua guia, que o Senhor vai guiar na maneira, mas é importante falar. Por quê? Quem trabalha dentro da igreja, os porteiros, os seguranças, os músicos, a pessoa do ministério, ele precisa dessas informações, eles precisam deste conhecimento para cuidar melhor e para receber melhor o povo. Então, não pode ter aquela fama que tinha antigamente, que a pessoa cristã não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento das coisas. Hoje, nós precisamos ter esse conhecimento para acolher quem entra nas igrejas. Não acolher somente espiritual, mas acolher realmente como irmãos fraternos. Até mesmo aquela pessoa que você não entende o comportamento, você tem que acolher, você tem que abraçar. Na verdade, é esse o sentido, né, do encontro espiritual, amar uns aos outros. Eu não posso, dentro de um ambiente espiritual, exercer o meu juiz, meus olhos, ficar julgando todo mundo. Agora, isso só vai acontecer com orientação, com conhecimento. Por isso que é importante uma live igual essa. Por isso que é importante ler bons livros. Por isso que é importante promover reuniões, encontro de casais com palestras. Muitos lugares estão fazendo palestras de orientação para os presbíteros que administram, que cuidam do cerimonial, e para o povo também, para todos. Uhum. Todos estão precisando de mais saúde emocional. E hoje o tema que nós estamos falando é do casamento, né? Principalmente dentro do casamento, porque o casamento é a família, é a base de tudo. Casamento que dura 2, 3, 4 anos, alguma coisa, sabe? Faltou alguma coisa aí. Talvez ter esperado um pouco mais para casar, talvez ter entendido um pouco mais sobre personalidade, sobre comportamento, talvez depois que estava dentro do casamento, investir um pouco mais na relação, sabe, investir mais, procurar pedir ajuda. Eu acredito que é importantíssimo nós entendermos que a doença mental, a falta de conhecimento de saúde emocional destrói uma família. Destrói. Porque a pessoa age por impulso, age por julgamento, não age com prudência. Na palavra de Deus fala que tem que ter simplicidade e prudência. A simplicidade eu ligo ao espiritual. Não existe coisa mais simples do que um homem dobrar o joelho no chão, uma mulher dobrar o joelho no chão e falar assim, ó, estou falando com Deus. Isso é uma simplicidade, assim, incrível. É a fé agindo mesmo dentro da simplicidade. Mas, do outro lado, ele falou assim, a prudência. Irmã, para mim ter prudência, eu preciso ter conhecimento. O que é prudência? Prudência é tomar cuidado. Prudência é se proteger. Prudência é eu pensar um pouco mais. E eu só vou fazer isso se eu tiver informação.
que adianta eu ter prudência, falar que tenho prudência, mas eu não sei o que é um buraco, eu não sei o que é um perigo. E essa parte é a parte do conhecimento. Então, os líderes espirituais, os maridos, as esposas, têm que aprender simplicidade e prudência. Não deixar tudo nas mãos de Deus. Até porque a promessa de Deus, para quem é cristão igual nós, é promessa de fartura e de vida espiritual. Não é promessa de riqueza material, de casa bonita, não é. Essa parte, com a ajuda de Deus, com os seus conhecimentos, você vai conseguir melhorar. Mas a promessa principal não é essa. Essa outra parte você tem que lutar e orar para Deus estar com você. Com certeza. Não é assim, irmã? Isso. Irmão, uma irmã falou aí no grupo e me chamou a atenção na fala do irmão. Ela falou, a felicidade depende de nós. Eu achei bacana isso que ela trouxe. Realmente, a gente, as pessoas, né, nós mesmos, quando era criança, a gente esperava que nossos pais trouxessem a felicidade para nós, né? E sempre esperando que o outro a traga. Então, quando nós, às vezes, não estamos bem no relacionamento, já trazemos nossas dores emocionais lá da criança. A criança sentiu-se rejeitada. O pai nunca rejeitou, mas ele pode ter sentido-se rejeitado. E antes que o outro rejeite, ele mesmo já se rejeita. E acaba, às vezes, com relacionamento. Ele tem aquela dor do abandono, que ele já traz uma dor lá dos pais que não cuidaram dele direito. Os pais, às vezes, não abandonaram, por quê? E entre 5 irmãos, às vezes um teve esse sentimento só. Mas era o sentimento dele, a gente respeita, né, esse sentimento, porque é aquilo que chegou até ele, aquela criança. E quando vem nesse casamento, quantas coisas? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação e a dor de ser excluído e traição, que vem lá da criança. São os traços da personalidade, porque tudo da dor fez nós evoluirmos. A dor fez o quê? Nós buscarmos recurso. E muitas vezes esse recurso não foi entendido por nós. E quando casamos, nós vamos, né, sentindo, às vezes, abandonado pelo parceiro, uma rejeição, excluído. Isso a gente percebe muito no consultório, aquela criança que está ainda dentro de si adulto, né, clamando por um cuidado. E esse autoconhecimento é muito bom. E quando eu falei de novo felicidade, eu achei muito importante. O irmão também tem sobre a felicidade, sobre a pessoa onde eu estou está a minha felicidade. Onde eu estou na minha casa é minha felicidade. O que vai gerar da minha casa é bem-estar, não é felicidade. Ou se eu for Verdade. numa praia, gerou bem-estar. O meu emprego é minha felicidade. O que eu ganhar vai gerar bem-estar. A minha igreja é minha felicidade. Então, nós fica esperando uma felicidade que nunca vai. O perfeccionista que o irmão trouxe, ele tem uma régua muito alta. Ele busca, é um vazio que nunca se enche. Então, ele fica cobrando do outro a perfeição, mas porque ele não está se sentindo perfeito, sabe, irmão Rubens? Ele está sentindo já. Então, ele exige do outro algo que é dele, não é do outro. E no casamento também existe isso. As mulheres rígidas, principalmente, são as mulheres muito bonitas, muito bem cuidadas. Mas você fala com essa mulher, ela fala assim, mas eu não sou bonita. É uma rigidez, é um perfeccionismo que ela busca se encher de algo e aquele marido nunca consegue. E quando ele já tem a dor da rejeição, ele vai ser muito racional. Ele não vai conseguir atender essa mulher que está ali com esse perfeccionismo, com esse vazio, que ele fala para ela, você está linda, você está maravilhosa, mas ela não está aceitando aquela fala dele. Daí chega um tempo que às vezes ele nem elogia mais ela. Chega um tempo que ele está falando, não, essa mulher está se achando demais, ela está linda, maravilhosa, né? Então a comunicação é difícil entre esses dois. O homem rejeitado, que ele sente rejeitado, vamos supor, ele também ele é muito racional.
Ela é uma mente muito criadora. E às vezes ele encontra com a mulher que tem a dor do abandono, uma oralidade. E ela está lá chorando e querendo expressar para esse marido, e ele vem muito racional para ela. Ué, por que você está chorando? Não te falta nada. Ela só quer um abraço, ela só quer. Então, e daí ela fala: ah, eu não sou feliz. Ela não olha para mais nada, ela está olhando no momento alguma coisa que não casou ali. E daí ele fala: "Mas como que você não é feliz? Eu te dou tudo, você tem tudo". E aquela mulher, ela quer o quê? Ela quer ser amada daquele jeito dela, do entendimento dela. Mas o homem, eu peguei um casal assim, era muito engraçado, homem muito racional, mas ele sofreu, ele foi à terapia, ele sofria, ele falava assim para mim: "Eu sou muito estúpido, eu sou". Ele mesmo falava: "Mas ele como eu vou melhorar isso?". Daí eu vi uma live do irmão, que o irmão falou assim: "Gente, é muito fácil, quem não tem dinheiro para comprar uma rosa?". Daí eu gostaria que o irmão trouxesse isso, que o irmão falou as 5 horas mágica, eu acredito que isso vai trazer um olhar para essa felicidade. O que que nós estamos buscando no relacionamento? Quais são as 5 horas, né, mágicas? Essas 5 horas mágicas que eu comentei em uma outra live é parte do treinamento que a gente faz quando é palestra para casais, né? Que a gente coloca essas 5 horas mágicas. Isso aí é baseado no estudo de um professor, doutor lá dos Estados Unidos, em que ele trabalhou com vários casais, desenvolveu vários métodos para que a gente pudesse fazer assim um treinamento com os casais para promover assim uma aproximação. E ele, em uma das técnicas que ele desenvolveu, ele colocou isso aí e teve um resultado bom. 5 horas mágicas seria o seguinte: dentro de uma semana, você distribuir essas 5 horas em coisas que seriam compartilhadas pelo casal. Poderia ser, por exemplo, meia hora para ir em algum lugar ali cumprimentar alguém, poderia ser uma hora de ir comer um lanche, poderia ser 15 minutos de sentar realmente para conversar, porque os casais não têm tempo de conversar, não conseguem achar tempo. Então, você dividir nessas 5 horas dentro de uma semana parece muito, mas 20 minutos aqui, 30 minutos ali, 40 minutos acolá. Você criou emoções positivas que você às vezes queria ter, queria sentir, mas nem o seu marido e nem você está achando tempo para isso. Então alguém tem que falar, ó, vem cá, vamos conversar, vamos fazer isso. Essas seriam as 5 horas mágicas, que dentro do treinamento a gente explica certinho mais coisas que poderiam ser feitas. E eu gostei quando você falou sobre a felicidade, que eu também tenho dado palestra em algumas empresas, em algumas instituições, uma palestra somente sobre a felicidade. E parte dela nós colocamos dentro do treinamento para casais. É normal as pessoas dizerem o seguinte, que não existe felicidade. Felicidade é o caminho. É você ser feliz durante o percurso. Isso é verdade. Todo mundo concorda com isso. Tem frases assim no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Agora, o grande problema, irmã Lilde, é que esse caminho, que a felicidade é o caminho, esse caminho não está pronto. Esse caminho você tem que construir ele dia a dia. E é doloroso, é cansativo. Tem hora que eu vou dar vontade de desistir na hora que você está construindo esse caminho. E por que que dá vontade de desistir? Porque você precisa de ferramentas, você precisa de aprender alguma coisa. Às vezes você chega numa encruzilhada, chega num ponto e você fala assim, agora não dá para passar. Agora não tem mais saída. Aí você tem que esperar Deus te mostrar, Deus te iluminar de onde você vai procurar ajuda, qual a ferramenta que você vai criar, onde você vai buscar. Então, durante o caminho, você vai fazendo esse percurso todo. Teve um poeta famoso, que ele colocou assim, acho que é Antônio, o primeiro nome dele é Antônio, não lembro agora o sobrenome. Ele disse assim, caminhante,
Não existe caminho. Faz-se o caminho ao caminhar. Vou repetir. Caminhante. Não existe caminho. Faz-se o caminho ao caminhar. Isso é trechos de um poema, é mais extenso, mais comprido. Quem quiser procurar na internet, coloca lá. Poesia, O Caminhante. Faça o caminho ao caminhar. E é verdade. Muitas vezes você vai ter vontade de desistir, mas você está construindo o caminho. Então, quando você pensar em desistir do casamento, pensa assim: existe uma ferramenta, existe algo que eu posso fazer, eu só não estou entendendo, eu só não estou enxergando. Ore ao Senhor para Ele te iluminar aonde você vai procurar esse conhecimento, essa ajuda, essa ferramenta. E você consegue. Existe sim. Claro, eu entendo que existem situações gravíssimas, onde às vezes o desfecho é um divórcio, mas isso é a minoria, não é a maioria. A maioria das situações tem jeito de melhorar, mas eu preciso investir neste casamento. Eu preciso investir no caminho que eu estou seguindo. Voltando na comparação da felicidade, eu estou vendo onde que eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar em 30 anos de casado, em 50 anos, ver filhos formados e ver netos. Eu estou enxergando lá na frente. Então, eu preciso desbravar a mata que apareceu no caminho. Matar o leão que apareceu. Seria assim, mano? É isso mesmo. Conta um caso que umas pessoas subiam um morro e lá em cima encontrava felicidade. E daí ficaram naquele lugar, embaixo do morro, muitas pessoas curiosas como encontravam a felicidade lá em cima. E eu lembrei disso que o irmão estava trazendo. E se juntou em 5 pessoas, falou: nós vamos subir nesse morro e nós vamos encontrar a felicidade. Ninguém contava o que achou lá em cima do morro. Daí eles foram subir, os 5, deixaram tudo arrumadinho no lugar onde eles estavam, casa, mulheres, e os 5 amigos subiram. E quando eles estavam subindo no morro, eles encontraram essa dificuldade, igual o irmão estava falando. Lógico, pedra no caminho, muitos pensaram em desistir, muitos pensaram em voltar para trás, até que num certo momento eles começaram a entender que eles poderiam apreciar mais esse caminho. Daí começaram já a observar, já melhor as matas, algumas flores, um riachinho, um vento. E um momento eles pararam para descansar e começaram a perguntar dentro de si: o que é felicidade? O que eu quero quando eu chegar lá em cima? O que eu vou encontrar? E começaram a fazer muitas perguntas para eles mesmos, sozinho. Não falaram nada, ficaram quietinho com o outro. Um determinado tempo, no caminho, um deles parou e falou: olha, eu não sei o que nós vamos encontrar lá em cima, mas eu vou falar para vocês. Nós construímos aqui uma grande amizade. E para mim, independente do que encontrarmos lá em cima, eu estou muito feliz com a nossa aproximação, com esse caminho, as belezas que eu não tinha parado para pensar, é o tempo, né? Esse tempo. E realmente foi isso. Quando chegaram lá em cima, não tinha nada. Tinha um lugar plano, um céu lindo, azul, né? Uma graminha muito tranquila, umas flores, né? No lugar. E eles entenderam e desceram muito satisfeitos com o sentimento que eles começaram a entender dentro de si. Então, a felicidade estava o tempo todo com eles, e igual a irmã falou do caminho, eu lembrei desse caso. Só que, como eles iam entender no meio da tribulação, não vivia o dia da gente. A meditação traz muito isso, né? Atenção plena, mindfulness. Cuide do seu dia, no que você está comendo. Imagina o casal ali comendo, em vez de estar discutindo ou preocupado com o trabalho, vamos deliciar essa comida, vamos apreciar esse sabor, se foi a esposa que fez ou não, às vezes foi né, a funcionária de casa, vamos apreciar esse momento que o sabor, ele traz uma sensação de felicidade, de bem-estar, vai estar trazendo na nossa neurais, né, o que é bom. Então, nós não aproveitamos, às vezes, nossa alimentação. Acordamos cedo, tomamos o café e saímos atropelado. Às vezes, um cobrando do outro, ou leva o filho na escola, ou está faltando isso, ou está faltando...
irmão Rubens, passa dia a dia sem reparar isso. Eu falo isso porque eu era assim. Os 3 filhos, era uma tribulação, correndo, correndo sempre. Quando eu adquiria uma síndrome do pânico. Uma síndrome do pânico com isso. Quando o médico falou que eu não era psicóloga ainda, que era síndrome do pânico, eu fiquei assustada. Eu era uma pessoa muito calma, muito tranquila no meu olhar. Como assim síndrome do pânico? Mas eu estava querendo controlar algo que não estava no meu controle, né? Então, o que que aconteceu? Eu fui aprender a tratar da minha síndrome do pânico. Então, eu fui aprender a viver o dia a dia. Eu fui aprender, Aham. aprender o que que é uma sensação de um cheiro, de um perfume que eu gosto, de um sabonete que toma banho, de um copo de água que eu tomo, a sensação dessa água me acalmar, a cuidar de uma planta, né, aguando. Uma vez eu fui num sítio fazer uma palestra e as mulheres lá tudo insatisfeita. Eu olhei para aquele campo, olhei para aquele jardim, coisa mais linda. Elas não estavam vendo a beleza em volta dali, estavam olhando na TV, porque todo sítio hoje tem TV fazendo, olhando a TV a vida dos outros, que parecia ser tão maravilhosa, e elas estavam diante de uma riqueza de terras lindas, produtivas, ervas medicinais naquela terra, sabe? Tantas coisas que dá para construir dentro de uma casa, dentro do seu ambiente, mas quando ela assiste televisão, o que que as pessoas pensam? Que o outro é feliz e ela não é feliz, né? Então, a sensação que eu, depois da síndrome do pânico, comecei a enxergar. Eu aprendi a viver o meu dia. Eu estou ainda treinando, não sei tudo, mas eu estou em busca. As minhas orações mudaram, o meu jeito de chegar, né, a Deus mudou, porque eu ia orar numa grande angústia. Hoje, para me orar, primeiro eu faço a minha meditação. O que que é meditação? Eu respiro, me acalmo, penso num lugar seguro, num jardim bem lindo, eu entro nessa conexão com Deus primeiro, para depois eu orar. Se eu estiver muito angustiada, eu não conseguir falar com Deus, eu fico aquele momento sentindo nos braços do Pai, sabe? E quando eu levanto, eu estou super bem, super tranquila. E é isso que a gente, cada um vai procurando dentro de si, no, acalmar um pouco essa mente, trazer um pouco esse dia a dia. Por isso que eu valorizo muito essas palestras, sabe, irmão Rubens? Que eu escutei do irmão, quando o irmão trouxe esse tempo, eu fiquei ali fixa, né? Que eu vou aprendendo, né? O irmão trouxe numa parte que quando a pessoa tem alguma coisa negativa que fez um casamento, acho que dá para outra live, porque o tempo aqui estendeu bastante, tá, irmão? Negativo precisa de 5 positivos para diminuir aquela ato negativo. Eu acho assim que Verdade. nós vamos fazer outra live, irmão Rubens, com um assunto que é muita coisa, nossa, é muita Não, coisa boa. esse tema, né, igual disse para a irmã, né, é aquilo que nós trabalhamos na terapia durante meses, né? E nós ficamos procurando conhecimento, estudando, para devagarzinho aquilo fazer sentido para o nosso paciente, né? Porque o psicólogo não vai mudar a pessoa. Ao fazer as reflexões, ao falar em voz alta, ela vai se permitindo pensar, às vezes, de um jeito diferente. Mas isso demora um certo tempo. E realmente o tempo acabou passando. Vamos já nos preparar para a finalização, né? Mas como a irmã falou dos pensamentos negativos, pensamentos positivos, isso é ciência, tá? Tudo que eu passo aqui é embasado em ciências, é embasado em livros, em pesquisas, tem os autores aqui, os doutores, os estudos, se alguém quiser, algum estudante de psicologia quiser ver da onde que foi tirado alguma coisa que comentamos aqui, essa parte que eu disse sobre a balança emocional, os pensamentos negativos e os pensamentos positivos. O pensamento negativo, ele tem muito mais peso, irmão. O pensamento negativo, ele bate na gente e ele gruda. O pensamento positivo, ele bate e escorrega. Sabe, eu receber um elogio, eu acho legal. Eu concordo, agradeço e daqui a pouco eu não lembro mais. Não lembro daqui a pouco. Agora, eu receber uma crítica,
mesmo que a pessoa diga que é uma crítica construtiva, eu vou ficar pensando um pouco mais naquela crítica. Se for 2 críticas, aí complicou tudo. Aí eu vou ficar realmente uma semana inteira tentando digerir aquilo ali. Então, o pensamento positivo, ele é como se fosse aquelas frigideiras que tem o teflon. Bate e cai, não gruda. Agora, o pensamento negativo é o velcro que vai nas roupas. Bate e fica. Então, quando no relacionamento do casal há uma situação que um ou outro feriu, machucou, ofendeu, houve uma situação ali que não ficou bem esclarecida e houve uma machucadura, uma dor, segundo os estudiosos, precisa de 5 ações, 5 pensamentos, 5 situações positivas para amenizar um pensamento negativo. Por quê? Principalmente dentro do casamento. Porque dentro do casamento tudo é mais assim ampliado, mas é mais ampliado, principalmente o negativo. Então, se acontecer alguma coisa na segunda-feira tem que suportar, na terça pedir desculpa, na quarta às vezes dar um presente, na quinta esperar mais um pouquinho, na sexta fazer mais alguma coisinha reconhecendo a culpa, para chegar no sábado estar mais ou menos equilibrado. Nós somos assim, tá? Não é só as mulheres, não. Os homens também. Agora, o que acontece geralmente é o contrário. A gente faz alguma coisa, acontece uma situação segunda-feira de manhã, nesse pensamento rápido, nesse juízo rápido, a pessoa pede desculpa na hora do almoço e à noite já chega abraçando e beijando, achando que está tudo certo. E não está. Não está. Ainda existe um resquício ainda aí que leva a alguns dias. Por isso que é importante a conversa, o diálogo, escutar, às vezes fazer uma terapia, porque o acúmulo de pontos negativos pode chegar num ponto que entra naqueles sinais que eu falei na outra aula, sobre os sinais da separação, que não vai dar para a gente entrar aqui no momento. Mas existe um acúmulo de situações que favorece o pensamento de divórcio e separação. Então, qual que é o trabalho da terapia? É a prudência, é começar a cuidar, a tentar melhorar aquela situação antes que piore. Antes. Agora, muitas vezes a pessoa deixa chegar numa situação gravíssima para pedir ajuda. E às vezes não tem mais muito o que fazer, sabe? Vamos orar, vamos pedir para Deus ajudar que apareça um caminho novo? Vamos. Mas às vezes está tão machucado, tão ferido, que só mesmo um milagre. E nós queremos um milagre. Mas às vezes, se tivesse feito um trabalho preventivo, um trabalho de cuidados, talvez não precisaria esperar chegar no ponto de pedir por um milagre. Isso mesmo. Né, irmã? Irmãos, acho que a Mas gente vai encerrando eu acho que é bom aqui. a gente encerrar para deixar um pouco para outro dia É, também, né? e só Tem dando mais algum ponto aí que a irmã acha interessante a gente pontuar agora para a gente fazer o fechamento? Algum isso. ponto aí que a irmã anotou que acha que é interessante? Uhum. É o que eu estava acrescentando aqui, irmão, em cima disso que o irmão falou, principalmente nós mulheres, às vezes nós somos muito, o irmão falou todos, mas as mulheres demoram muito mais para nessa O homem mágoa. disfarça, o homem disfarça Homem mais, a mulher disfarça. não disfarça. A mulher é muito verdadeira, né, com seus Isso. sentimentos, isso é verdade. O que que eu gostaria de falar com as mulheres aqui? Que nós estamos falando do casamento, mas nós não estamos falando da violência emocional ainda, que é isso, é assunto para outra live, porque violência jamais, né, psicológica, né? Então nós temos que às vezes procurar ajuda mesmo por essa questão. E trazer para vocês que foi muito prazer eu estar aqui com vocês e que é muito bom, tem muitos assuntos, né, que nós poderíamos estar falando muito mais,
para todos, né? E para todas também, as mulheres, né, elas gostam muito das lives, me procuram demais, querem, ficam procurando muito sobre essa questão do casamento, falam para mim direto, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um encontro, eu quero levar o meu marido, eu vou pôr aqui que meu telefone já está até descarregando, tanto tempo que nós ficamos. E o que acontece? Elas vão, às vezes, sozinhas em alguns encontros, porque, segundo elas, o marido não quer ir. Então, ainda tem, meu irmão Rubens, uma dificuldade dessa. Então, essa live eu acho muito bacana, porque encaminha para o seu marido, deixa ele escutar, né? Vão dialogando. Né? Às vezes eles não vão, mas uma live dessa aí dá para todos assistirem, né? Eu acho Por muito bacana. O isso, irmão Rubens tem, né, que está aqui feita a live, tem outras, muitas lives que a gente, em vez de ficar, né, irmão Rubens, estudando, assistindo outra coisa que não tem nada para acrescentar em nós, vamos procurar investir no nosso relacionamento. Investir no relacionamento, estamos investindo nos nossos filhos também, porque os verdade, nossos filhos vão espelhar em nós. Agora, muitas vezes, se nós erramos lá atrás, também não vai dizer que não foi um espelho, né, irmão Rubens? Até isso, né? Aquele casamento perfeito que é um espelho, é alguma coisa nós ter a consciência de falar, olha, né? Igual eu trouxe aqui, teve síndrome do pânico, vivia muito fadigada, vivia correndo, porque a Ililde de ontem não é a Ililde de hoje. O irmão Rubens de ontem não é o irmão Rubens de hoje. Então, não vamos ficar cobrando do nosso esposo as coisas de 20 anos atrás, não tem mais. Vai ficar só desgastando, saturando, né? Umas sensações muito ruins viver nesse passado. Então, hoje, nós podemos viver, sim, com uma paz interior, trazendo essa paz. Eu aprendi muito com a minha, como diz, síndrome do pânico. Eu aprendi muito com as minhas dores. Eu aprendi muito sendo filha sendo entre 7 irmãos, sentindo também ter hora vítima. Depois eu vi que eu não era vítima, né? Então, a gente vai aprendendo, estudando, olhando, isso era eu, olha a minha criança interior como era. Então, convido vocês para dar uma olhadinha e não ficar em fuga, sem olhar para esse casamento, para esse relacionamento. Não chega igual a irmão Ruby falou, depois a gente vai para outra live, falando os sinais, né, de uma separação. E, isso. igual eu falo, se é caso de violência, vocês procurem um irmão da confiança, do ministério. Vamos cuidar um pouco também, vamos trazer a verdade, né? Trazer uma coisa que realmente é violência, porque senão vira uma moda, tudo passou a ser violência, porque às vezes você também está provocando essa violência. Então vamos ter cuidado para não ser provocativo, buscar dos céus a sabedoria, porque o irmão Rubens trouxe, é só os céus para nos dar sabedoria. Então, dia a dia, a gente procura isso. Deus nos dá sabedoria, porque nós somos humanos e nós somos também corpo, alma e espírito. E na nossa carne existem todas essas emoções, todas as tribulações, a mulher, né? Toda esses hormônios, né? Então, nós precisamos nos atentar para a verdade, abrir a nossa mente, buscar sabedoria e trazer esse amor realmente, esse amor primeiramente de Deus e ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe. É verdade, irmã Eliude. Bom, nós faremos outras lives, né? Com outros temas. Eu vi aqui pessoas pedindo para fazer mais lives sobre relacionamentos. E também, como a irmã disse, às vezes as pessoas, o marido não assiste as lives, por isso que é interessante também promover em alguns lugares palestras e encontros. Quem sabe nós até não faremos uma palestra, um encontro desse aí na sua região, em Ariquemes, em Porto Velho, em algum lugar desses aí, a gente pode se programar para fazer aí na cidade também. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Manilde, quer falar mais alguma coisa para a gente fazer o encerramento? Quer se despedir? Não, Deus abençoe grandemente, irmão. Foi um grande prazer e é uma honra muito grande, né? Deus preparar, tudo é preparação de Deus. Realmente, o irmão vir para cá. Nós temos Porto Velho, né? Capital. E vamos pensando nisso, né?
Vamos pensando que vamos, Deus vai vamos preparar pedir para o tudo. Senhor preparar todas as coisas. A necessidade é grande em todo, né, vamos falar em todos os estados, né, é muito grande, a gente nota, pedido é diverso, né, mas tem que alguém tomar essa frente. E é muito bom quando o ministério também está junto conosco, isso nos ajuda muito a eles entenderem, né, esse movimento também. Mas vamos conversando, Deus Sim, abençoe grandemente, saudações, sauda sua esposa, Deus abençoe. amém. Deus abençoe a todos que ficaram conosco até 1h30 de live. Vai ficar gravado aqui no YouTube. Deus abençoe a todos. Excelentes semanas para vocês. E fiquem todos com a santa paz de Deus. Beijo no coração. Grande abraço a todos. Amém.